Bom dia, a paz do Senhor Jesus. O salmista continua suas declarações de aclamação ao que o Senhor havia feito em seu favor. No versículo 43 do Salmo 18, Davi narra que Deus o livrou das contendas do povo, que havia feito dele o líder dos pagãos, que povos que ele não conhecia o serviam. E é assim que Deus faz. Tirou um jovem pastor de ovelhas dos campos e o colocou como cabeça de povos desconhecidos. Deus quer mudar a sua vida neste ano que se inicia. E você quer ver o agir de Deus em sua vida? Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2026. Este é o nosso canal de meditações bíblicas. A nossa meditação hoje será no Salmo 18, versículo 43. O título da nossa meditação é Liderança Dada por Deus. Gostaria de desejar a todos, um feliz ano novo, que Deus possa fazer de 2026 um ano melhor que foi 2025 e pedir àqueles que nos assistem, que possam inscrever no nosso canal, deixar o like, pedir a sua oração para que nós possamos crescer. Compartilhe aí com seus grupos de WhatsApp, nos grupos da família, grupo do trabalho, dos amigos, para que a nossa mensagem possa chegar um pouco mais longe, O texto diz o seguinte, Salmo 18, versículo 43. Tu me livrastes das contendas do povo e me fizeste cabeça dos pagãos. Um povo que não conheci me servirá. Aleluias, É assim que Deus faz. Davi declara que Deus o livrou das contendas do povo e o fez cabeça dos pagãos. E que este povo que Davi não conhecia o serviria. Deus muda histórias. Aquilo que nossos olhos não viram, aquilo que nossa mente nunca imaginou, é o que Deus pode fazer por nós. Às vezes, Deus faz e atribuímos nosso sucesso à força do nosso braço, à força do nosso intelecto. Mas por trás de toda vitória está o nosso Deus, que controla tudo. Mesmo que eu não o reconheça, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E um dia nos depararemos com Ele para nossa prestação de contas. Aí não será mais o tempo de reconhecimento dele como Senhor. Aí será tempo de prestação de contas. Não postergue o reconhecimento do senhorio de Cristo, pois nós só temos o presente. Não sabemos se chegaremos a 2027. Não sabemos se chegaremos ao mês de fevereiro. Não sabemos se amanhã estaremos vivos. E se não estivermos? E se o Senhor Deus nos recolher hoje, temos condições de nos apresentarmos a Ele? Estaremos juntos dele? Perguntei a uma pessoa, um dia desses, perguntei a ela, se você for recolhido hoje, se Deus te recolher hoje, pelo conhecimento que você tem da Bíblia, para onde você vai?
Ele olhou para o chão e falou: eu vou lá para baixo, para junto do diabo. Misericórdia, né, irmãos? Porque quando temos a consciência de que não estamos salvos, deve ser triste. A pessoa não ter uma esperança de salvação deve ser triste. Então nós não podemos nos esquecer de João 14, versículo 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o versículo continua. Nós precisamos andar por este caminho, vivermos nessa verdade para alcançarmos a vida eterna, pois Ele é o único caminho para a salvação. Creia nisto. Então, nós precisamos ter a esperança da salvação. Nós não podemos viver sem uma esperança. E para termos a esperança, nós precisamos crer. Então, que nós possamos crer no Senhor. É ano novo, é um ano que se inicia, é momento de mudarmos de postura e buscarmos a nossa convicção da salvação. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este ano que se inicia. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos este 2026. Nós não sabemos até que dia estaremos aqui. O Senhor sabe. Mas queremos, Senhor, em cada dia que estivermos aqui, queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nos dê força, Senhor. Nos dê, Senhor, fé suficiente para nos mantermos de pé, para que possamos ter sempre a esperança da salvação. Ó Deus, quero orar, Senhor, neste momento, por aquelas pessoas, Senhor, que estão solitárias, que estão, Senhor, buscando uma companheira, um companheiro para o envelhecimento juntos. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Prepara uma pessoa, prepara, Senhor, um companheiro, uma companheira para esses, para que possam envelhecer juntos, Senhor, em nome de Jesus. Oro pelos moradores de rua, aqueles que um dia largaram tudo, largaram a fé, largaram a família, largaram o trabalho. Que o Senhor seja o norte deles novamente, Deus, para que eles possam retornar à sua vida normal, Deus. Oro pelos usuários de droga, pelos aqueles que também se entregaram, Senhor, de corpo e alma às drogas, ao uso das drogas. Tenha misericórdia, Senhor, liberta esse povo, Deus, em nome de Jesus. Oro pelos deprimidos, por aqueles que estão em profunda tristeza, meu Deus. Dê a eles o teu livramento, Senhor. Seja a alegria no coração deles, Deus, em nome de Jesus. Oro pelos enfermos, aqueles que estão nos hospitais, nos CTIs, em suas próprias casas, lutando, Senhor, pela vida. Que o Senhor seja a vitória deles, Deus, em nome de Jesus. Oro pelos casamentos, aqueles que estão destruídos, que estão falidos. Que o Senhor seja a restauração, Deus, em nome de Jesus. Oro pelos discipulandos, Senhor, e peço ao Senhor que os abençoe, que dê a eles a convicção de que precisam se batizar. Oro pela irmã Ivone, pela saúde dela e pela libertação do seu neto, Vitor Lucas. Ó Deus, abençoa o Senhor, liberta o Senhor. Oro pela causa na justiça da irmã Andréia. Ó Deus, resolva, Senhor, essa causa em nome de Jesus. Oro pelo seu filho, pelos seus familiares. Oro pela irmã Ieda, pelo Rafael, pelo Júnior. Ó Deus, dê saúde à irmã Ieda, Senhor, em nome de Jesus. Oro pela Tânia, pelos parentes e família.
Oro pela restauração do casamento da Lohane Vitória, que trabalha no Mercado Central. Oro pela restauração do casamento do Tiago, lá de Caeté. Ó Deus, coloca perdão nos corações, Senhor, para que haja restauração, em nome de Jesus. E quero agradecer-te, Senhor, pelo ano que se inicia. Muito obrigado, Deus. Senhor, quero também agradecer ao Senhor pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, que o Senhor esteja abençoando grandemente a minha família, minha mãe, meus irmãos, meus parentes, sogro, sogra, que o Senhor esteja abençoando grandemente nesse ano que se inicia, em nome de Jesus. Amém. Não esquece não, irmãos, aquele que assistir aí, deixa o like, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí, para que a nossa mensagem chegue a mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos dê um excelente dia, em nome de Jesus, um excelente primeiro dia do ano, em nome de Jesus.